Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Boa noite, vocês estão bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão felizes aí? Que Deus abençoe a vida de vocês. Para quem me não conhece, eu sou o Márcio, tenho 22 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. E eu creio que essa noite é uma noite especial. Vocês creem nisso? Por que hoje é uma noite especial? Hoje está sendo o encerramento da série de multiplicação. Quem conseguiu acompanhar essa série fielmente? Essa série, ela trouxe para nós entendimentos muito fortes. Eu peguei só o finalzinho dela, infelizmente. Mas, graças a Deus, o Senhor está me dando a oportunidade de poder participar pelo menos de um culto dela, que é um encerramento. Isso significa, meus irmãos, deixa eu dar uma dica sobre todos os finais de série. Todo final de série, quem não vem perde. Por quê? Nos finais de série costuma rolar um céu aberto diferente. Nos finais de série costuma rolar um entregar de Deus específico, porque a gente está terminando um ciclo. A partir de agora vai ser um novo. Só que para esse novo você precisa estar equipado com uma nova unção. Quem quer essa nova unção essa noite? Essa nova unção vai ser liberada essa noite, eu creio nisso. No final desse culto, uma coisa extraordinária vai acontecer. Veja você ou não, algo no mundo espiritual vai acontecer muito poderoso hoje. E é a convicção de que isso vai acontecer que vai te permitir viver elas. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você tem convicção que no final desse culto a minha vida vai ser transformada, você pode ter certeza, você vai viver as consequências da fé que você tem. Tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus? Então quem está feliz aí, quero que você pegue sua Bíblia onde você estiver. Pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. A versão que eu estou usando é a NVI, tá? Diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence, senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, te agradeço nessa noite, Jesus, porque o Senhor tem algo especial para nós. Pai, no nome de Jesus eu oro para que sobre nós esteja se manifestando nesse momento um espírito de sabedoria e revelação, Pai.
que nós consigamos chegar ao pleno entendimento dessa palavra e ao pleno entendimento do conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o Senhor possa fluir nessa noite, Pai, e que em nós possa ser gerado algo novo, em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem hoje é a multiplicação exponencial. Eu escolhi esse tema porque todas as vezes que nós falamos sobre multiplicação, à luz da Bíblia, à luz do reino, nós jamais estaremos falando de uma multiplicação em pouca quantidade. Nós sempre estaremos falando de uma multiplicação de grande quantidade. E qual que é o sentido da palavra exponencial? A palavra exponencial é um crescimento que ele não tem um limite específico, nem uma previsão específica de quanto vai dar, porque não tem como medir, é exponencial. É muito além do que a gente pensa, é muito além do que a gente imagina e é muito além do que a gente calcula. É exponencialidade. O que acontece? Nessa passagem, Jesus ele estava falando sobre o reino de Deus. E ele estava contando algumas parábolas, ele sempre falava: o reino de Deus será semelhante a isso. O reino de Deus será semelhante às 10 virgens. O reino de Deus será semelhante a outra coisa. E nessa passagem ele está falando: o reino de Deus será semelhante a um homem que sai de viagem, e ao sair ele chama os seus servos e entrega talentos aos seus servos. E o que acontece? Essa passagem ela está representando basicamente que os servos daquele Senhor somos nós, e o Senhor que tem esses talentos é o nosso Deus, e Ele dá talentos aos seus servos, e a Bíblia fala que Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. O que acontece, meus irmãos, é que o Senhor Jesus ele estava nos ensinando nesse momento como é que funciona o reino de Deus. Quando Ele veio à terra, Ele veio para implementar o reino, a cultura do reino aqui. E quando Ele veio implementar a cultura do reino, Ele devia explicar como que funcionava esse reino. E uma das maneiras que Ele usou para explicar como funciona o reino de Deus aqui na terra foi usando essa parábola. E aqui eu quero iniciar essa palavra, iniciando com a primeira parte dela. A primeira parte dessa parábola diz que o Senhor chegou e entregou talentos aos seus servos. Quem são os servos? Somos nós, amém? Então fala assim, só para a gente começar a entrar num mesmo entendimento aqui. Fala assim: o servo sou eu, o Senhor é o meu Deus. Então o que acontece? O Senhor chegou para você e te entregou um talento. Cada um aqui recebeu um talento do Senhor, cada um de acordo com a sua capacidade, amém? O que seria um talento? Na Bíblia, o talento ele era como uma medida. Então o que acontece? Eles usavam talentos eram como uma quantidade em peso. Então um talento era mais ou menos de 40 até 60 quilos. Não é exato calculando para o que é hoje, mas em pesquisa era de 40 mais ou menos 60 quilos de uma quantidade de algo. Eles usavam para medir dinheiro. O mais comum era ouro. Eles poderiam usar para, por exemplo, medir cobre também e outras coisas, mas o mais comum era ouro. E eu acredito que nessa passagem ele estava falando sobre ouro, porque era o mais comum. E o que acontece esses talentos eram uma quantidade de dinheiro que o Senhor ele tinha, e ele entregou 5 talentos a um servo. Ou seja, se a gente está falando de uma quantidade em peso, se era mais ou menos 40 quilos, 5 talentos era quanto? 200 quilos de ouro. Então o que acontece? Ele entregou 200 quilos de ouro para um servo só, porque ele tinha capacidade para receber aquilo. A outra ele entregou só 2 e a outra ele entregou só 1. Cada um de nós recebemos algo que é valioso do Senhor. Cada um de nós recebemos algo que nós carregamos conosco, e a gente recebeu isso do Senhor. Um dia o servo ele vai voltar, o Senhor ele vai voltar para buscar aquilo que ele deixou com o seu servo. Mas enquanto isso, esse talento está com a gente. E o que acontece tudo que Deus dá para você tem um potencial natural de crescimento. Fala assim: o que Deus me deu tem um potencial
natural de crescimento. O que isso quer dizer? Que aquilo que o Senhor te deu não precisa fazer muita força para crescer, ele já tem por exponencialidade, como uma semente. Fala assim, tudo que o Senhor dá são sementes. Então o que acontece? Por mais que aquilo ele tenha dado um talento, simbolicamente o que ele estava dando era uma semente. Porque a semente, quando ela é plantada, ela cresce e dá frutos. Tem como você medir o crescimento de uma semente? Não tem como medir o crescimento de uma semente, porque sementes são exponenciais. Se ela for plantada num solo errado, ela vai crescer pouco. Se ela for plantada num solo fértil, vai crescer muito. Se ela for bem irrigada, vai dar muito fruto. Se ela for pouco irrigada, vai dar poucos frutos. Então não tem como medir quanto que vai dar exatamente aquele fruto. Mas se for plantado no lugar certo, ter o tipo de irrigação certa, ser iluminada pelo sol da maneira certa, ela vai dar o máximo crescimento que ela pode dar. Tudo que o Senhor dá para nós são sementes. E o que ele estava dando para o servo naquele momento era um talento. O talento que o Senhor está te dando é algo que tem, por tendência natural, um potencial de crescimento nele. Nada que o Senhor fez foi feito para ficar parado. Repete isso comigo, fala assim, nada que Deus me dá foi feito para ficar parado. Então, se Deus te entrega algo, isso significa que aquilo que Deus te deu não pode ficar parado no mesmo lugar. Tem alguém aqui comigo? Se Deus te deu algo, aquilo não pode ficar parado no mesmo lugar. Tudo que Deus te deu foi para crescimento. Fala de novo, tudo que Deus me deu foi para crescer. A cada um ele dá de acordo com a sua capacidade. Sabe, se a cada um de nós o Senhor ele dá de acordo com a capacidade, significa que existem pessoas que têm uma capacidade maior de receber algo e existem pessoas que têm uma capacidade menor de receber algo, certo? Logicamente, quando a gente olha para o reino de Deus e olha para as pessoas que existem no mundo, existem pessoas que têm ministérios gigantescos e extremamente relevantes. Se o Senhor deu aquilo para aquela pessoa, foi porque aquela pessoa adquiriu capacidade de gerenciar aquele ministério que ele entregou na mão dela. Agora, as pessoas que têm ministérios menores, não significa que elas não estão frutificando, mas for de acordo com a capacidade dela. Uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que capacidade não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Sabe por quê? Porque não se trata de muitos ou poucos frutos, se trata de saber fazer com aquilo que tem na mão. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Presta atenção. Aquilo que Deus te deu não quer dizer, se foi pouco, não quer dizer que Deus confia pouco a você. Significa que se você tem capacidade de gerenciar aquilo, então você tem que fazer o seu melhor. Porque se você for fiel no pouco, no muito você será colocado. Então, como que aumenta a capacidade? Com aquilo que você já tem agora, fazendo o seu melhor com aquilo que você tem. Como é que faz para poder receber cada vez mais de Deus? Aquilo que você tem na mão hoje, gerencie e seja negligente com aquilo que Deus já te deu hoje. Seja um ministério, seja uma família, seja uma empresa, seja um relacionamento, independente do que seja. Se você quer ser colocado no muito, seja fiel naquilo que você tem hoje e multiplique aquilo que você tem na mão. Então presta atenção, vamos continuar. Cada um ele deu de acordo com a sua capacidade. Uma coisa que eu quero que nós entendamos aqui é que Deus ele deu de acordo com a sua capacidade e ele deu na sua mão. O que ele deu para você foi como uma semente. Mas eu quero que você entenda algo. Tem muita gente que está esperando que Deus plante a semente para você, e eu posso te dar uma notícia: Deus não vai fazer isso. Deus ele não planta a semente para a gente. Deus planta a semente na gente. O que isso quer dizer, Marcinho? Sabe, houve um dia que Deus plantou, lá no início, quando Deus criou todas as coisas, Ele plantou todas as árvores que existiam, Ele plantou todas as coisas para que dessem frutos, e só depois Ele criou o homem. O homem, com a sua plena sabedoria, olha para aquilo, Deus manda ele desfrutar de tudo aquilo, e com a grande sabedoria que o homem tinha, fala: não quero desfrutar, prefiro trabalhar. Vai lá, pecou, e a partir daquele dia, Deus ele nunca mais plantou nada para o homem. Mas ele falou assim: vocês vão ter todas as sementes, de todos os frutos, de tudo que vocês quiserem, mas o trabalho de vocês agora é plantar. Plantar a partir de agora não é mais comigo, é com vocês.
Então nós recebemos essa função e nós temos que plantar as sementes que Deus dá. Só que existe algo: jamais vão faltar sementes. Jamais vão faltar sementes, porque Jesus, ele é o maior semeador de todos. Só que o que acontece? Ele não vai plantar nada pra gente. Ele já plantou no nosso coração. Ele já plantou no seu coração. Sabe por que ele, depois de alguns momentos, ele conta a parábola do semeador? Porque ele conta, primeiro, ele conta lá que você precisa fazer que multiplique aquela semente que ele entregou na sua mão. Mas depois ele explica o que ele fez com você. A cada um, existem vários tipos de corações. O Senhor saiu a semear, ele plantou nos corações. Os corações que eram férteis produziram muito. Os corações que estavam no meio de espinhos começou a produzir, sufocou. Os corações que são como a beira do caminho, veio o inimigo e roubou. Os corações que estavam em um solo onde não tinha profundidade, começou até tentar penetrar, mas como não tinha raiz, na hora que brotou, secou. O que acontece? Existem vários tipos de corações, existem vários tipos de pessoas, mas em nenhum coração jamais não houve uma semente que caiu. A questão é, qual é o coração que você tem? O Senhor já plantou uma semente no seu coração. A pergunta é, está frutificando ou não? A pergunta é, está dando fruto ou não? A pergunta é, toda vez que você ouve uma palavra, logo em seguida você esquece, o inimigo rouba. A pergunta é, toda vez que ouve uma palavra, ela até penetra no primeiro e no segundo dia, mas como não tem raízes, ela logo seca. A pergunta é, você ouve a palavra e começa a dar uma profundidade, começa a crescer, mas por causa do ambiente que você está, a palavra é sufocada e logo não tem efeito? Ou você está sendo como o coração fértil que nada para a frutificação? Se nós queremos ser como pessoas que têm um coração fértil, nós precisamos pegar aquilo que o Senhor nos dá e fazer multiplicar com aquilo que a gente pode. Amém? Fala assim comigo, eu vou multiplicar. Só que olha o que acontece. A segunda parte dessa passagem é a passagem em que eles recebem algo e eles vão lá e começam a tomar atitudes em relação àquele talento que o Senhor deu. A Bíblia fala que o primeiro que havia recebido 5 talentos, o que havia maior capacidade, imediatamente saiu e conseguiu mais 5. Por que ele saiu imediatamente? Porque aquele que tinha maior capacidade, ele só tinha maior capacidade porque anteriormente ele já havia agido dessa maneira. Ele só tinha maior capacidade, ele só foi o que o Senhor mais confiou, porque o Senhor sabia, tudo que eu coloco na mão dele multiplica. Então quanto mais eu coloco, mais multiplica. Primeiro recebeu 1, fez 2 com aquilo, perfeito. Recebeu 2, fez 4 com aquilo, perfeito. Então quanto mais ele era diligente, mais ele tinha capacidade de receber do Senhor. A outro ele recebeu 2 e fez a mesma coisa, foi e multiplicou. Só que havia um que recebeu 1 talento. E ele foi e enterrou aquele talento. Sabe qual que é a questão, meus irmãos? É que a gente às vezes tem a tendência de achar que aquilo que o Senhor dá para nós é opcional. Deixa eu te falar, fala comigo assim, multiplicar não é uma opção. Sabe por que multiplicar não é opção? Tem um versículo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que quando Deus criou você, Ele deu um propósito para você, falando assim, você coloca para mim, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele falou assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e... Vamos lá, fala com um pouquinho mais de vontade para o Senhor ouvir você. Sejam férteis e... Encham e subjuguem a terra. E depois fala, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então o que acontece? A Bíblia fala que o Senhor ordenou ao homem. O propósito do homem aqui na terra é ser fértil, multiplicar e subjugar a terra. Só que aí o que acontece? O segundo ponto que ele fala é multiplicar. Significa, meu irmão, que multiplicar aquilo que Deus te deu não é uma opção. Multiplicar aquilo que Deus te deu foi o motivo pelo qual você foi criado. Vamos lá, tem alguém aqui comigo?
Multiplicar aquilo que Deus te deu foi o motivo pelo qual você foi. Eu fui criado para... E se eu fui criado para multiplicar, não é opcional fazer aquilo que Deus me manda fazer, não é opcional fazer crescer aquilo que Deus me dá, não é opcional obedecer à voz de Deus. É o meu propósito de vida, é o motivo pelo qual fui criado. E olha só, se multiplicação faz parte do meu propósito, tudo que Deus dá é para ser multiplicado. Fala comigo, tudo que Deus dá é para ser multiplicado. Então, se Deus te deu uma família, se Deus te deu uma esposa, se Deus te deu um marido, como que você multiplica isso? Multiplica tendo mais filhos. Se Deus te deu uma ideia de um projeto, de uma empresa na mão, como é que você faz isso? Multiplica. Se Deus te deu uma semente, sabe? De repente você estava precisando de uma provisão e Deus te deu uma provisão. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te explicar algo sobre provisão de Deus. Provisão de Deus, para muitas pessoas é um socorro, sim ou não? Você tinha um buraco aberto, Deus te deu a provisão e você tapou aquele buraco, certo? Só que deixa eu te falar, as pessoas mais diligentes e prósperas, quando elas recebem a semente, elas não usam aquilo só para tapar o buraco, mas para fazer mais daquilo. Ah, pelo amor de Deus. Aqueles que são diligentes. Você pode aplaudir um pouquinho mais forte. Aqueles que são diligentes, eles não só usam para cumprir e suprir a necessidade que eles tinham, mas muito pelo contrário, quando eles recebem, eles fazem mais daquilo. Quando eles recebem, eles multiplicam, porque tudo que Deus dá tem um potencial natural de crescimento. E se tem um potencial natural de crescimento, você vai fazer multiplicar ou vai enterrar? Aí é que está o ponto, aí é que está a exposição desse texto que Jesus fala para a gente. Ele diz que existiu aquele que quando recebeu, ele poderia ter utilizado para poder cumprir a necessidade dele, ou ele poderia ter tido medo de realmente o Senhor cobrar dele muito, e por isso segurou para não perder. Mas aqueles que são diligentes, aqueles que o Senhor busca, são aqueles que todas as vezes que recebem algo de Deus, fazem crescer aquilo que Deus deu. Tem umas 5 pessoas que eu estou vendo que estão muito conectadas com essa palavra. Você que está desconectado, eu chamo sua atenção nesse momento. Deixa eu te falar mais uma vez, a sua vida pode mudar para sempre a partir de hoje, se você entender o que está acontecendo aqui. Amém? Então o que acontece? Jesus, ele estava ensinando para a gente: tudo que eu te dou é para ser multiplicado, é para crescer, é para aumentar de tamanho. Sabe qual que acontece? É que Jesus, ele não falou que quando ele ia te dar era para você fazer somar. Somar também faz crescer. Mas deixa eu te falar, o fator que é com os maiores resultados da matemática é o fator da multiplicação. Tem 4 fatores: da divisão, da subtração, da adição e da multiplicação. Deus não está adicionando nada na sua vida, Ele está colocando uma semente para você fazer multiplicar ela. Tem alguém comigo? Então, qual que foi a primeira coisa que o Senhor deu para o que Ele fez de primeira coisa? Ele te deu algo. Então fala assim: eu recebi algo. A segunda coisa que é para ser feito é para multiplicar. E a terceira coisa o terceiro ponto é: o Senhor, Ele vai voltar para buscar aquilo que Ele deixou para você. Então, o que acontece? A gente acabou de falar aqui que multiplicar é um propósito de vida, amém? Deixa eu te falar uma explicação básica sobre o que é o propósito de Deus. Propósito de Deus não tem nada a ver com cantar no louvor, amém? Propósito de Deus não tem nada a ver com dirigir uma igreja. Propósito de Deus não tem nada a ver com ser um evangelista na Ásia. Propósito de Deus não tem nada a ver com isso. Como assim, Marcinho? O que você está querendo dizer? O propósito é algo que o Senhor dá, e quando Ele vier buscar, vai voltar para Ele. Mas por que não tem nada a ver com tudo isso que eu falei? Porque isso é simplesmente a área que você vai atuar. Mas o propósito de fato de Deus é:
eu criei você para algo. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que desde o dia que você nasceu, você já tem o seu propósito. O que você acha é que você tem que descobrir qual é o propósito. Só que uma criação, ela não é descoberto o propósito dela depois de criada, ela é descoberto o propósito antes de ser criada. Como assim, Marcinho? O que você quer dizer? Eu descubro que o propósito desse copo é ser enchido de água depois de ter criado ele, ou eu penso em um recipiente para colocar água e por isso eu crio? Eu penso em um recipiente e depois eu crio, para poder suprir aquilo que eu pensei. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem que tentar descobrir o seu propósito, para que você serve depois que você nasceu. Você tem que ir no dia da sua criação e descobrir para que você foi feito. Agora fala assim: eu fui feito, faz o dedinho, para ser fértil, para multiplicar, para povoar e para dominar. Fala por último, perdão, para governar. Então o que acontece? Jesus, ele um dia vai voltar. E o que acontece, meus irmãos, é que tudo que Deus dá um dia vai voltar para ele. O que é o propósito? É algo que ele te deu e um dia vai voltar para ele. Nós, quando chegarmos naquele dia, não seremos julgados pelos nossos pecados. Você sabia disso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a maturidade do crente é entender que o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Ele não vai ser resolvido mais uma vez no dia do julgamento. Ele não vai ser resolvido mais uma vez no dia que Jesus voltar. Você não vai ser julgado pelos seus pecados. Você vai ser julgado segundo as suas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente que passou uma vida se segurando para não pecar, mas não fez aquilo que Deus mandou. Aí é pesado, né? Aí fica um pouquinho mais pesado. Tem gente que acha que é fácil ser crente. O que acontece? Não tem nada a ver com você não pecar para poder acessar a salvação. Tem a ver com fazer o que Deus te mandou fazer para acessar a salvação. Como assim, Marcinho? Então quer dizer que se eu não fosse julgado pelos meus pecados, isso me dá liberdade de pecar? Muito pelo contrário, irmão. Não tem como você viver uma vida de pecado, cumprir aquilo que Deus chamou. As coisas não batem. Sabe por que você tem que se livrar do seu pecado? Não é para você poder entrar no céu. Você tem que se livrar do seu pecado para você poder fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você tem que se livrar do seu pecado para você poder ter força e entendimento do chamado que Deus tem para sua vida. Você tem que se livrar do seu pecado, não é para poder ser um santo e apenas repreensível. Muito pelo contrário, é para poder fazer multiplicar o talento que Deus te entregou. Não tem nada a ver. O problema do pecado já foi resolvido na cruz. Seu pecado já foi perdoado. O sangue de Jesus já te lavou, já te remeu. Você está branco, alvo como a neve. Está tudo lindo. Mas você precisa fazer mais uma coisa: aquilo que Deus te mandou para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe qual que é o problema de pessoas que negligenciam o chamado de Deus? Elas não estão entendendo que não é uma opção. Elas não estão entendendo que não é uma opção. Todo mundo está procurando o propósito e ninguém ainda entendeu que o propósito, ele aumenta de acordo com o que você é fiel. Sabe, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá. Eu achei tão forte aquilo que ele falou. Ele falou o seguinte: existem pessoas que estão pedindo por experiências maiores de Deus. Eu quero ter visões, eu quero ter experiências profundas, eu quero ter experiências no secreto e no escondido, quero ser visitado por Deus. Quem quer viver essas coisas? Só que o que acontece? Ele falou assim, que o próprio Espírito Santo falou para ele que as pessoas estavam pedindo algo e elas não tinham direito de pedir aquilo. E o Luciano ficou intrigado com aquela resposta do Espírito Santo e foi orar em relação a isso. Perguntou: Senhor, por que as pessoas não têm o direito de pedir aquilo? Ele falou assim: porque as pessoas, elas não estão sendo fiéis nem nas pequenas experiências. Como eu colocarei elas nas grandes experiências? Como que Deus vai te colocar em algo grande se você ainda não foi fiel no pouco? Como que Deus vai te colocar aqui em cima do altar se você ainda não começou a pregar para a pessoa que está do seu lado? Como que Deus vai te colocar em um nível maior na sua empresa se você continuar reclamando do lugar que você está atualmente? Como que Deus vai fazer multiplicar aquilo que você quer crescer na sua vida se você não está honrando aquilo que Ele já te entregou? Tem alguém sendo tocado por essa palavra? Então o que acontece, meu irmão? Não importa a realidade que você está vivendo.
você tem algo nas suas mãos. E aquilo que você tem, cada um na sua individualidade aqui hoje sabe que tem nas mãos. Cada um aqui na sua individualidade de hoje sabe exatamente o contexto que está inserido, sabe exatamente o que tem na mão, sabe exatamente qual que é o ponto que você está vivendo hoje. E deixa eu te falar, existe como viver muito além disso, mas primeiro você precisa ser fiel no pouco. Nós não seremos julgados segundo os nossos pecados, nós seremos julgados segundo as nossas obras. A prova disso é, o reino de Deus é semelhante a um homem que entregou os talentos aos seus servos. Um multiplicou, o outro multiplicou e o outro escondeu. Quando o Senhor voltou para cobrar, ele fala: e você? Cadê você? Eu multipliquei, você me deu 5, eu estou com mais 5. Parabéns, servo bom e fiel. Venha participar do desfrute do seu Senhor, porque você foi fiel no pouco, agora você será colocado sobre o muito. O outro: Senhor, eu também multipliquei aquilo que o Senhor me deu. Parabéns, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora você será colocado sobre o muito. Venha e participe do desfrute com o seu Senhor. Mas existiu aquele que falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, e eu ouvi falar que o Senhor colhe aonde você não plantou. Como assim? O que quer dizer isso, Marcinho? Que colhe onde ele não plantou? Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é um grande semeador, sim. Mas além de um grande semeador, ele é o maior investidor. Ele não plantou, ele colocou na sua mão para você plantar. Ele investiu em você. Fala assim: o Senhor, coloca a mão no seu coração e fala: o Senhor investiu em mim. Ele investiu em você para que quando ele voltasse, ele pudesse colher com mais frutos aquilo que ele te deu. Só que quando ele chegou para aquele servo falou: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, sabia que o Senhor era um homem que colhe onde não plantou, por isso eu escondi para que ninguém roubasse. Aqui está o que te pertence. E ele fala: servo mau e infiel, se pelo menos você tivesse negociado com os banqueiros para que eu pudesse receber com juros, se você tivesse tido um pouco de diligência para pelo menos fazer crescer um pouco aquilo que eu te dei, já seria melhor. Mas você guardou aquilo que eu investi, não voltou nada para mim. E aí ele fala assim: tomem o que é dele e deem para o que tem. Isso é forte, sabe por quê, meu irmão? Por que foi dado ao que tem mais? Porque não importa a quantidade que já tem, se tem capacidade vai receber mais ainda. Não importa a quantidade que tem, sabe por quê? Esse é o problema. Existem pessoas que ficam desesperadas, eu já estou finalizando a ministração. Existem pessoas que ficam desesperadas com pessoas que vivem grandes ministérios, que têm grande prosperidade financeira, que vivem grandes coisas, e eles falam: não precisa de tudo isso. Muito pelo contrário, aquela pessoa só tem capacidade de receber mais e mais, e quanto mais prudente ela é com aquilo, mais ela vai receber uma consequência natural do reino de Deus aquilo. E aí você fala: e Deus, o que Deus tem para mim? A mesma coisa, só falta você ser fiel no pouco e multiplicar aquilo que você já tem na sua mão. E ele fala: servo mau e infiel, lancem-no aonde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, nesse dia, o Senhor, ele não vai te julgar pelo que você pecou, mas ele vai te julgar segundo as suas obras. Você fez crescer aquilo que ele te deu? Se você fez crescer aquilo que ele te deu, perfeito, você vai entrar e participar do desfrute com o seu Senhor. Mas se você não fez crescer aquilo que Deus te deu, as consequências são únicas. É só você ver na palavra. Marcinho, eu fico incomodado quando eu ouço isso. Só que se esse incômodo for um motivo para você se vitimizar, você ainda não entendeu o Evangelho. Esse incômodo tem que ser um motivo para você sair do lugar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Para concluir a administração, existe uma semente, que é a principal semente que tem que ser multiplicada. Existem várias sementes que tem que ser multiplicadas, e cada um sabe qual que é a sua, pessoal, eu estou falando. A semente pessoal, aquilo que você sabe que Deus te deu, que você sabe que precisa fazer crescer. É só você seguir os padrões e os princípios do reino. Tudo que você colocar a sua mão vai prosperar.
Mas existe uma semente em específico que precisa ser multiplicada a todo custo. Fala comigo, a todo custo. Se você está relaxado na cadeira, eu peço até que você se firme um pouquinho na cadeira. Você pode apagar a luz para mim, por favor? Você se firme um pouquinho mais na cadeira, porque eu preciso que você entenda o que vai acontecer aqui agora. A principal semente que precisa ser multiplicada no reino de Deus, a principal semente que precisa ser multiplicada chama-se Reino de Deus. O nome dessa semente é, fala comigo, Reino de Deus. O que isso significa? Quando o Senhor ele veio implementar o reino, Ele chegou para os discípulos e falou: agora ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. O que são as coisas que Deus mandou? Tudo que o Senhor Jesus mandou no tempo que Ele esteve na terra foram ordenanças que multiplicariam o reino de Deus. Era só isso que Ele queria fazer aqui. Era só isso. Ele veio, Ele morreu por nós, Ele fez tudo o que precisava fazer para te dar liberdade de multiplicar o reino de Deus. Qual que é o auge da multiplicação do reino de Deus? Está escrito na Bíblia: o dia em que todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse dia vai ser o auge da multiplicação do reino de Deus. Vai ser quando o reino de Deus vai ser instalado na terra. Vai ser quando o reino de Deus vai se alinhar à terra e o Senhor vai passar a governar a terra. Só que enquanto isso não acontece, é dever dos filhos de Deus multiplicarem o reino do Pai. É necessário que os filhos de Deus multipliquem o reino do reino do. E como é que a gente faz isso? Ele deu a chave. Olha que coisa. Qual que é o auge da multiplicação? O final de tudo, quando todo olho verá. Como faz para chegar nesse dia, cumprindo aquilo que Ele te mandou em primeiro: ser fértil, multiplicar, povoar e governar a terra. Vou repetir de novo, que ninguém entendeu, acho. O que é o auge da implementação do reino de Deus? Final dos tempos, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Como que faz para chegar lá, fazendo aquilo que Ele te mandou fazer no início? Seja fértil, multiplique, domine, povoe e governem a terra. Então eu vou explicar essas 4 coisas para ficar fácil a gente terminar a ministração de hoje, amém? O que é receber aquilo que Deus vai entregar hoje? Agora quem está pronto para entregar aquilo que Ele precisa? É esse ponto que a gente quer chegar. A gente precisa querer mais entregar do que receber, amém? Então vamos lá, são 4 pontos. Primeiro, ser fértil. O que é ser fértil? Ser fértil só tem, é uma coisa simples. Deus está falando com você agora, sim ou não? O que é ser fértil? É você ouvir essa palavra e falar assim: eu estou instalando isso hoje no meu coração. A partir de hoje, o meu compromisso de vida é viver segundo essa palavra. Ser fértil, o que é multiplicar? A partir desse momento eu vou fazer aumentar de tamanho, não só na minha vida, mas para as pessoas que estão do meu lado. Então o que é multiplicar? Eu instalei, eu fui fértil, começou a crescer, começou a germinar. O que é multiplicar? É dar fruto. Fala comigo, é dar fruto. O que é dar fruto? O que a fruta faz? A semente é plantada, a árvore cresce. A fruta é para a semente de novo? Não, é para quem? É para o próximo. Fala comigo, a semente dá o fruto. O fruto é para o próximo. Significa que o reino que foi implementado no seu coração precisa ser colocado agora em outra pessoa. Vocês estão entendendo, amém? Agora o que acontece? A pessoa que recebeu precisa ser fértil, multiplicar, passar para o próximo. Ser fértil, multiplicar, passar para o próximo. Sim ou não? E é assim que é gradativo. O que acontece quando muitas pessoas começam a carregar a mesma palavra? Começa a acontecer o terceiro fator que ele falou: povoar. Sabe o que é povoar? Falando geograficamente, é quando uma população começa a tomar conta de um espaço. Um povoado começa a tomar conta de um espaço. Um só povo, uma só população. Aquele lugar é muito povoado, eles estão em todos os lugares. O que é povoar? Pessoas que estão com o reino de Deus implementado começam a ir para todos os lugares, povoar a terra. E o quarto fator, o que é o quarto fator? O que é o quarto fator? Governar. O governo é o quarto ponto e é o mais forte de todos. Sabe por quê? Porque depois que foi fértil, multiplicou, povoou, na hora que chega no governo
todas as pessoas entenderam que é reino de Deus, todas as pessoas foram multiplicadas, todas as pessoas estão cheias daquilo que é o reino de Deus. Agora o reino de Deus pode descer e se estabelecer na terra. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Coloca de pé no seu lugar nesse momento. Meus irmãos, olha para mim aqui. Eu sei que todos nós queremos viver a multiplicação do Senhor. Eu sei que todos nós queremos viver um milagre. Eu sei que todos nós queremos viver algo extraordinário que o Senhor pode entregar para nós. E vai entregar. Mas existe uma coisa que precisa acontecer. Nada vai crescer de tamanho se as nossas mãos não forem diligentes. A Bíblia fala que a mão do diligente... Fala um pouquinho mais forte. A mão do diligente... Se a mão do diligente prosperará, então a gente já entendeu tudo que precisa fazer para que as coisas cresçam. Nós precisamos ter mãos que multiplicam em todos os lugares. Nós precisamos ter mãos que o que for colocado na nossa mão vai crescer. Nós precisamos ter mãos e uma mente de Cristo. Por que a Bíblia fala, busque o reino em primeiro? Porque é só isso que importa. Busca o reino e tudo vai ser resolvido, porque se você buscar o reino, você vai entender tudo isso que a gente falou hoje. Você quer viver a prosperidade, sim ou não? Você quer viver um ministério forte, sim ou não? Você quer poder impactar a vida, sim ou não? Então estende as suas mãos e fala assim: as minhas mãos precisam multiplicar aquilo que eu já tenho, para que eu possa receber mais. A gente vai fazer um seguinte aqui. A gente vai... Eu quero que vocês, desse lado, vocês podem se dividir, desse lado e desse lado. Vocês vão vir aqui. O pastor vai ungir as mãos de vocês. Os pastores, o pastor Márcio e o pastor Gabriel, vão ungir as mãos de vocês. Vão declarar uma multiplicação sobre suas mãos. Aquilo que você colocar as mãos vai multiplicar. Que isso quer dizer que a partir de hoje eu vou ter uma sabedoria? Não, muito pelo contrário, você vai ter uma unção. O que significa unção? É que a partir de agora você tem a responsabilidade de fazer crescer aquilo que está nas suas mãos. O que é a unção? No dia que Davi recebeu uma unção para ser rei, ele a partir daquele momento sabia tudo sobre reinado? Não, mas ele tinha a responsabilidade de aprender para poder ser o grande rei. No dia que Salomão foi ungido rei, ele a partir daquele momento começou a ter sabedoria? Não. No dia que caiu sabedoria nas mãos de Salomão, na mente de Salomão, ele passou a ser sábio e acabou? Não. Salomão, quando recebeu a sabedoria de Deus, ele começou a buscar cada vez mais sabedoria. Sabe o que Salomão fez quando ele recebeu a sabedoria de Deus? Ele começou a se colocar em situações que ele precisava tomar uma decisão sábia. Ele começou a aprender com todas as pessoas. Ele começou a entender o que é ser sábio. E ele começou a multiplicar aquilo que Deus entregou na mente dele. O que eu quero que você entenda é que Deus, ele não vai te dar nada de mão beijada. Ele não vai te dar nada na bandeja, mas ele te vai dar uma semente. Ah, vamos lá, alguém. Ele vai te dar uma semente. Essa semente tem um fator exponencial. Não tem limite para crescimento nela. Não tem limite para o crescimento da semente que Deus te dá. Mas cabe a você pegar essa semente e fazer crescer com aquilo que você pode e com aquilo que o Senhor te direcionar a fazer. Então eu quero que nesse momento você comece a sair do seu lugar. Um a um, comece a vir. Eles vão ungir as mãos de vocês.